Livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 4 versos. Do 18 ao 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nos cultos passados, nós nos concentramos um pouco no significado do dom ou do batismo com ou no Espírito Santo. Eu tentei resumir uma forte evidência bíblica, apenas não lidamos com o texto de 1 Coríntios 12, mas uma forte evidência bíblica de que esse dom ou esse batismo são a mesma coisa, e que eles descrevem uma bênção inicial que nós como cristãos recebemos no início da vida cristã, e não uma bênção subsequente, recebida algum tempo depois, como muitas vezes em ambientes pentecostais nós ouvimos. E que, portanto, essa bênção ou dom do Espírito é universal, concedida a todos os cristãos e não a alguns especiais. Ela também não é esotérica, no sentido de ser secreta, experimentada apenas por um grupo de pessoas, mas ela é dada a todos, inclusive aos gentios. A ideia é integrar aquele que antes não estava integrado. Pode parecer a algumas pessoas que essa abordagem ou essa maneira de enxergar o batismo no Espírito Santo é negativa, ou quem sabe inútil, uma posição estéril, porque aparentemente ela se limitaria a uma experiência passada e não traria nenhuma perspectiva atraente para a vida cristã futura. Mas isso não é verdade. Nessa manhã, ao lidarmos com a plenitude do Espírito Santo e sairmos do tema do batismo, então para o ser cheio do Espírito, nós vamos passar de um dom inicial que Deus deu a todos os seus filhos e que jamais tirará deles, para uma condição de vida contínua, para a qual Deus nos chama, mas que na prática, por vezes, não tem sido constante, não tem sido permanente. Quando falamos do batismo do Espírito, estamos nos referindo a uma concessão definitiva a todos os cristãos. Mas quando falamos da plenitude do Espírito, estamos reconhecendo que é preciso se apropriar de forma contínua e crescente desse dom. E esse é o nosso tema nessa manhã. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi que Jesus derramou o Espírito do céu e assim batizou com o Espírito primeiro 120 pessoas e depois 3.000. A consequência desse batismo foi que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4 diz exatamente isso. Portanto, só se pode falar em plenitude do Espírito Santo como consequência do batismo no Espírito Santo. Quer dizer, a plenitude vem no momento do batismo, mas também em momentos posteriores, contínuos, constantes.
O batismo é o que Jesus fez ao derramar o seu Espírito do céu. A plenitude foi o que eles receberam. Lembre-se que batismo, ou a palavra batizar, tem um sujeito, Jesus. Mas o ato de receber tem um outro sujeito, nós. O batismo foi uma experiência inicial única. A plenitude, porém, meus irmãos, Deus queria que fosse contínua. O resultado permanente, a regra de vida de cada um de nós. Por isso que entrar numa discussão sobre o tema do batismo, como se quem não cresce no batismo com o Espírito Santo, da maneira como muitas vezes se crê aí fora, está esta pessoa negando o Espírito Santo, é uma ideia muito equivocada. Como acontecimento inicial, o batismo não pode ser repetido e nem perdido. Como experiência inicial do novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo não pode ser repetido nem pode ser perdido, assim como o batismo nas águas. Mas o ato de ser enchido pode ser repetido e precisa ser mantido. Quando a plenitude não é mantida, quando o ser cheio do Espírito não é uma atitude permanente de cada um de nós, esse ser cheio do Espírito se perde. Sim, é possível ser um cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Isso sim, precisa ser reconhecido. Porém, mesmo que esse enchimento do Espírito, que é uma ação contínua, que também a gente recebe, ainda que perdida essa condição de vida, ela pode ser recuperada. Em Efésios 4:30, Paulo escreveu que o Espírito Santo é entristecido pelo pecado. Não pode ser negado. E ele acaba, por causa do pecado, deixando de empoderar o cristão. Empoderar para tudo o que é preciso, no sentido de viver a nova vida, de lutar contra o pecado, vencer as tentações, ser santificado. Nesse caso, o único meio de recuperar a plenitude do Espírito é o arrependimento, assim como os que creram se arrependeram e receberam o dom do Espírito Santo, quando Pedro pregou-lhes primeiro a palavra de Deus. Sim, o Espírito Santo está muito relacionado à ideia de arrependimento. Mesmo em casos em que há indícios que a plenitude foi perdida por causa de algum pecado, ou nos casos em que esse ser cheio do Espírito não foi algo decorrente de pecado, mesmo assim algumas pessoas acabaram na história bíblica sendo enchidas de novo, mostrando isso que uma crise ou desafio diferente também podem requerer de nós um revestimento novo do poder do Espírito Santo para certas tarefas e desafios. Então não é só o pecado que entristece o Espírito Santo, tarefas específicas às vezes demandarão do Espírito uma nova completude. Uma comparação dos textos do Novo Testamento que falam de pessoas enchidas ou cheias do Espírito leva a crer que esse grupo de pessoas pode ser dividido em três principais. O primeiro grupo é este. Fica implícito que ser cheio ou enchido do Espírito Santo era uma característica normal de um cristão dedicado. Por isso, os 7 homens que foram escolhidos para cuidar das viúvas da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 6, deveriam ser cheios do Espírito Santo, era um requisito. Assim como também deveriam ter boa reputação, sabedoria e fé. Eu creio até que a sabedoria e a fé poderiam ser consideradas dons espirituais especiais para tarefas específicas.
Porém, uma boa reputação dificilmente poderia ser algo fora do comum para os cristãos, como se fosse uma característica especial de alguns. Não, era o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Assim, era normal que os cristãos, após o novo nascimento, fossem cheios e vivessem uma vida cheios do Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 11, versículo 24, Barnabé, cujo nome nem é tão pronunciado por nós, é descrito como um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Os recém-convertidos discípulos de Antioquia, da Psídia, Atos 13, 52, diz que transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Transbordavam. Esses versículos parecem descrever o estado normal dos cristãos. Não é um grupo especial que está em questão aqui. Ou pelo menos como Deus gostaria que a gente vivesse. Todos nós, uma vida cheia do Espírito. Mas há um segundo grupo de pessoas quando a gente pensa em ser cheio do Espírito. A expressão indica uma capacitação para um ministério ou cargo especial. Isso é verdade. Em Lucas 1, de 15 a 17, João Batista seria cheio de Espírito Santo já do ventre materno, diz o texto. Aparentemente como um preparo para o seu ministério profético que viria em seguida. Da mesma forma, as palavras de Ananias a Saulo de Tarso, de que ele seria cheio do Espírito Santo, parecem se referir a uma condição especial que Paulo teria como apóstolo um dia. Então, sim, ser cheio do Espírito Santo também está relacionado a tarefas especiais, capacitações especiais. Mas há um terceiro grupo de pessoas que a gente pode pensar quando o texto bíblico fala em ser cheio do Espírito. Há ocasiões em que a plenitude do Espírito é concedida para equipar não tanto um cargo vitalício como apóstolo ou profeta, mas uma tarefa imediata, emergencial, dependendo de uma situação específica. Zacarias foi preenchido pelo Espírito antes de profetizar, mas ele não era profeta, ele era um sacerdote. E a esposa também dele, Isabel, quando tem um encontro com Maria, é tomada pelo Espírito Santo e profetiza. A mesma coisa aconteceu com Pedro antes de falar ao Sinédrio, explicando o batismo no Espírito Santo. Ou com o grupo de cristãos em Jerusalém antes de continuarem o ministério da palavra, quando Estevão é morto e eles são perseguidos e se dispersam. Ou com Paulo, que antes de repreender o mágico Elimas, o texto diz que ficou cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai lembrar daquela palavra de Jesus, que nos orienta que diante de dificuldades, que nós não deveríamos nos preocupar com o que fôssemos falar, que o Espírito Santo naquela hora nos capacitaria, nos ajudaria. Lemos que todos esses ficaram cheios do Espírito Santo, sendo capacitados para enfrentarem situações com as quais se defrontavam. E o mesmo está disponível para nós hoje, meus irmãos. Deus não espera que, diante dos desafios que a gente enfrenta, nos limitemos à força do nosso braço, à nossa intelectualidade, à nossa experiência. O Espírito Santo está disponível, nos empoderando para os inúmeros desafios que temos diante de nós. Existe uma referência quádrupla, 4 referências de Lucas ao Espírito Santo no 4º capítulo do seu Evangelho, em conexão com o início do ministério de Jesus. Isso parece colocar a experiência da plenitude do Espírito em todas as 3 categorias. Com Jesus, então, a gente vê o Espírito Santo na forma de enchimento atuando
em todas as três categorias, ou para a vida normal, ou para o ministério específico de Jesus, ou para momentos em que Jesus foi tomado ainda mais pelo Espírito Santo. Lemos, por exemplo, que Jesus retornou do Jordão cheio do Espírito Santo. E é natural concluirmos que esse era o seu estado espiritual inalterável. Mas a afirmação segue imediatamente seu batismo, no qual o Espírito Santo desce sobre ele para ungí-lo e capacitá-lo para o seu ministério como Messias. Lucas 4, 14 e 18. Mas também com Jesus, quando olhamos para a história da tentação dele no deserto, vemos que essa história começa e termina com referência ao Espírito Santo. Versículo 1 de Lucas 4, o texto diz que foi guiado pelo Espírito no deserto. E no versículo 14, no poder do Espírito, ele volta para a Galileia. Por que será essas referências? Parece que o Senhor foi fortalecido de maneira especial pelo Espírito para esse desafio do deserto. E isso se torna para nós uma referência. Junto com essas descrições de pessoas cheias do Espírito, como uma experiência constante, ou para um propósito específico, Efésios 5,18, que é o texto que lemos, contém a bem conhecida ordem a todos os cristãos para serem cheios. Não é um grupo especial aqui. Não é um texto dirigido a pastores. Ou melhor, a um grupo chamado de cristãos para estarem sempre se deixando encher. Note que aqui o verbo é um imperativo. Se deixando encher do Espírito Santo. Não há, porém, afirmações ou mandamentos semelhantes no Novo Testamento em relação ao batismo no Espírito Santo. Você pode revirar a sua Bíblia. Seja batizado no Espírito Santo. A razão para isso, como já afirmei, é que ele é uma experiência inicial, única, insubstituível, marcante, que nos cela. Nenhum sermão ou carta dos apóstolos contém um apelo para que as pessoas se deixem batizar com o Espírito Santo. Na verdade, todas as 7 referências ao batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento estão no modo indicativo, não no imperativo. Todas as referências são constatações. Estejam essas constatações no passado, no verbo grego do aoristo, né, que é uma forma de passado, ou são indicativos de presente, ou até indicativos de futuro. Mas nenhuma exortação no Novo Testamento existe sobre deixar-se batizar no Espírito Santo. Porém, o fato de que há essas referências à plenitude do Espírito, descrevendo como alguns cristãos foram novamente preenchidos e ordenando a todos os crentes que se deixem encher sempre de novo, isso mostra que, infelizmente, é possível que cristãos que foram batizados uma vez com o Espírito deixem no dia a dia de ser cheios. Se descuidem desse cuidado. Os cristãos de Corinto são uma advertência para nós, meus irmãos. Preste atenção. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, transparece que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Veja. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo. Eles também tinham sido enriquecidos com todos os dons espirituais.
Veja o capítulo 1 da primeira carta, versículos 4 a 7. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, mesmo assim o apóstolo Paulo vai chamar os coríntios, os cristãos coríntios, de não espirituais, mesmo tendo todos os dons. Ou seja, ele vai considerá-los pessoas que não estavam se deixando encher. Então, esse é o ponto aqui. O problema é não ser batizado no Espírito Santo, entendido esse batismo como um segundo momento, como nos ambientes pentecostais se compreende, ou o problema, na verdade, é nós não continuamente sermos cheios do Espírito Santo, porque esta é a questão. Esta é a questão. E às vezes a gente se prende num tema doutrinário, faz uma leitura de um texto histórico como Atos, como se essa leitura fosse normativa, embora o texto está lá, e acaba então fugindo do ponto principal, que é essa relação diária de ser cheio todos os dias, e não se preocupar especificamente se o batismo é uma doutrina de um segundo ato ou não, ainda que isso seja importante também. Os cristãos coríntios são chamados aqui de não espirituais, mas têm todos os dons. Paulo deixa claro que a evidência da plenitude do Espírito não é a prática dos dons, porque eles tinham muitos. A evidência da plenitude do Espírito não é a prática dos dons, porque Corinto tinha todos. Não faltava nenhum. A evidência da plenitude do Espírito era a produção do seu fruto. Transformação de vida, de caráter. Transformação em lidar com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, o nosso materialismo, com as nossas mentiras, nossos pensamentos impuros. E isso faltava aos coríntios. Nós não somos uma igreja que não crê no poder de Deus, muito ao contrário, nós não somos sensacionistas, mas é preciso encarar do que se está falando quando se pensa em alguém cheio do Espírito Santo. Paulo escreve aos coríntios que não podia chamá-los de pneumatikoi, espirituais, mas era preciso chamá-los de sarkinoi ou sarkikoi, cristãos carnais ou bebês em Cristo. Você lembra daquela advertência do Novo Testamento que diz que nós já devíamos ser mestres atendendo ao tempo decorrido, mas a gente se tornou necessitado de alimento líquido porque não cresceu como se esperava crescer? Existe um caminho de crescimento para nós, de maturidade para nós. A carnalidade ou imaturidade dos coríntios era moral, mas também era intelectual. Ela se revelava na compreensão infantil da obra de Deus. Isso tem que ser dito nos dias de hoje. Às vezes até a gente olha com uma certa maldade, como se pessoas que entendem mal a Escritura fizessem isso de forma intencional. Às vezes falta maturidade intelectual para olhar o texto bíblico e ver no texto bíblico o que Deus quer.
Mas o problema de imaturidade dos coríntios não era só intelectual, era moral. Havia inveja e competição naquela igreja. Veja 1 Coríntios 3, versículo 1 em diante. Nunca é demais a gente lembrar um texto como esse e pensar a nosso respeito. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Note, a figura aqui infantil tem a ver com não atendermos ao tempo decorrido. É como se nós estivéssemos infantilizados, já tendo idade para ser adulto. Mas vem a explicação. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E isso é uma advertência, inclusive, para nós, para lidar com cada cristão dentro do tempo da sua maturidade. É por isso que quando a gente às vezes tenta libertar consciências através do evangelho de falsa religião, mas a pessoa às vezes não está pronta para isso, é muito infantil, é capaz de ela distorcer o que você está dizendo para depois, por exemplo, afirmar que você não crê no Espírito Santo porque você nega o batismo como segunda experiência, embora você afirme o ser cheio do Espírito todos os dias. É uma coisa impressionante. Então Paulo não podia depositar alimento sólido naquela comunidade. Mas vem a explicação moral do problema. Por que, versículo 3? Se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não demonstra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Meus irmãos, eu sei que hoje se fala muito sobre batismo no Espírito Santo, sobre ser cheio no Espírito Santo, sobre avivamento espiritual, pois aqui nós somos apontados para o nosso desafio maior, lidar com os nossos pecados, nossas carnalidades, nossos egoísmos, rivalidades, que não estão superados. Numa família isso é perceptível, quanto mais numa comunidade. Aqui há a explicação do que é um cristão carnal. Há ciúmes e brigas entre vocês. A briga não é um bom sintoma, embora o sintoma é importante que apareça para a gente tratar a doença. A briga não é por outros problemas que não ciúmes. E aí cada um de nós pode fazer uma avaliação. Desde a sua casa, seu ambiente de trabalho ou a sua comunidade. Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Ou seja, os coríntios haviam sido batizados com o Espírito Santo. Não lhes faltava nenhum dom. Ou seja, para muitos hoje era a comunidade aprovada. A comunidade pentecostal em si, a comunidade carismática, o modelo de avivamento espiritual. Eles tinham sido batizados com o Espírito, foram dotados ricamente com o mesmo Espírito, mas não estavam cheios com o Espírito, pelo menos não na época em que Paulo visita essa comunidade. Você percebe que o apóstolo não faz diferença entre os que receberam o batismo do Espírito e os que não receberam, mas entre cristãos carnais e espirituais. A gente precisa abrir os olhos para isso. Aquela comunidade lá não crê no batismo do Espírito Santo, logo não crê no Espírito Santo. É um absurdo. Essa não é a preocupação de Paulo aqui. Ou seja, há uma diferença aqui entre cristãos cheios do Espírito e cristãos
dominados por sua natureza humana. Será que a condição dos cristãos de Corinto não é a mesma de muitos de nós hoje, queridos? De certa forma, sim. Não podemos negar que, de acordo com a Escritura, fomos batizados com o Espírito por termos nos arrependido e crido no Evangelho. E nosso batismo de água significou e selou o nosso batismo com o Espírito. Mas será que estamos cheios do Espírito Santo? Esta é a questão. Eu me lembro, inclusive, que quando tratei desse assunto, alguns anos atrás, numa reunião de pastores, foi exatamente o que eu disse. Temos vivido uma vida cheia do Espírito Santo que nos transforma. Muitas pessoas não conseguiriam responder a essa pergunta. Não sabem nem se são cheias do Espírito, nem como é possível saber isso. E quando se deparam com o ensino de que o dom de línguas é o sinal indispensável de ter recebido o Espírito, concluem então: nunca o recebemos. Ou pelo menos não o recebemos em plenitude, porque não falamos em línguas. Entretanto, a partir da Escritura, não se pode provar que línguas sempre acompanham o recebimento do Espírito. Não se pode. De todos os grupos descritos em Atos que receberam o Espírito, somente 3 falaram em línguas. Atos 2, de 1 a 4, Atos 10, 44 em diante, na casa de Cornélio, e Atos 19, aqueles discípulos em Éfeso. Os outros grupos que receberam o Espírito, nada é dito a esse respeito. Além disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo ensina categoricamente em 1 Coríntios que o dom de línguas é um entre outros, que pode não ser concedido a todos os cristãos. Parece que não há bases sólidas para a distinção que algumas pessoas tentam fazer entre as referências a línguas em Atos e em 1 Coríntios 12 e 14. Ou seja, no sentido de que a primeira, em Atos, se refira a um sinal de línguas que todos devem apresentar, e a de Coríntios, o dom de línguas em si, recebido somente por alguns. Na verdade, alguns líderes de igrejas pentecostais e do movimento carismático têm aceito que línguas, hoje, não são um sinal indispensável do dom do Espírito. Mas isso não é geral. Então, ponto é esse. Qual é a evidência da plenitude do Espírito na vida de um cristão? Essa é a pergunta importante. Como é possível conseguir essa plenitude, meus irmãos? Para podermos responder a essas perguntas, vamos ver 2 passagens cruciais do Novo Testamento. Uma delas a gente leu, e a outra a gente vai ler em seguida. Para aí sim comentar 2 problemas contemporâneos relacionados com esse ensino no Novo Testamento. A primeira passagem crucial a respeito desse assunto enfatiza que para continuarmos sendo cheios com o Espírito Santo, precisamos continuar indo ao Senhor Jesus. Você lembra lá que Jesus disse que o Espírito ia glorificar Jesus? Que o Espírito ia receber de Jesus e a sua tarefa era glorificar Jesus? Às vezes, eu noto uma certa tarefa paralela, pelo menos como alguns anunciam, do Espírito Santo, que fica central na vida do cristão. Estou me referindo então às próprias palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, que foram e continuam sendo de grande ajuda para todos nós. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: escute isso, meu irmão.
Já estou aqui dando uma dica do tema do nosso evento em agosto com o Guilherme de Carvalho, que vai estar com a gente, e a banda Purple. Já vou avisar aqui. Vamos fazer uma conferência sexta e sábado no mês de agosto, e o tema será exatamente este: Jesus enquanto alimento. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vê aqui o perigo de a gente distanciar a obra do Espírito Santo da obra de Jesus. Porque é crendo em Jesus que do seu interior vão fluir os rios de água viva. Jesus aqui nos faz um belo convite. Mas João, o apóstolo, comenta essa afirmação de Jesus no próprio Evangelho. Versículo seguinte: isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O bispo J.C. Ryle escreveu: dizem que na Escritura há algumas passagens que merecem ser impressas em letras de ouro, pois os versículos à nossa frente são um desses casos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, foi no último dia da festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, o clímax dos 7 dias da festa. Quando todos já haviam tomado tudo, ainda restava a sede. Um dos rituais coloridos da festividade dessa festa era que a cada manhã uma procissão solene guiada por um sacerdote que levava um jarro de ouro se dirigia ao tanque de Siloé para buscar água, e essa água depois era derramada como libação, e quem leu Levíticos recentemente está a par dessa palavra. Essa água era derramada do lado esquerdo do altar. Parece que a compreensão geral era que essa cerimônia comemorava a providência milagrosa de Deus no deserto e simbolizava o futuro derramamento do Espírito Santo, prometido por Joel. Jesus usou esse ritual como seu texto. Ele ficou em pé com dramaticidade em algum lugar de destaque, porque o comum era que o mestre ficasse sentado, e proclamou em voz alta que ele mesmo daria a quem viesse água em abundância para se beber. O que será que ele quis dizer, meus irmãos? Jesus aqui conjuga 2 quadros. O primeiro é o de um viajante cansado e sedento em lugares muito quentes e áridos. O sol arde de forma impiedosa sobre ele. A água acabou, a boca está seca, os lábios rachados, sua face e o corpo estão desidratados. Ele clama por água para matar a sede. Este representa aquela pessoa separada de Cristo, não importa quanto. O segundo quadro apresenta a terra sedenta. O sol tropical torrou e endureceu o solo. Os leitos dos rios estão secos. Árvores e arbustos mirraram. Animais se lamentam porque não há pasto, obviamente. A terra deseja água. Assim é o mundo, a sociedade secular sem Deus, ressecada, insatisfeita, sedenta, faminta. O que é a água? João esclarece isso, ele disse com respeito ao Espírito. Palavra de Jesus. E João acrescenta ainda: o Espírito até esse momento não fora dado. Por isso que nós, de verdade,
herdeiros da nova aliança, somos um povo privilegiado. O Espírito não tinha sido dado. As palavras traduzidas de forma literal poderiam ser colocadas assim: o Espírito ainda não era. Isso não é a mesma coisa que dizer que ele não existia, nem que ele estava inativo, mas que ele ainda não havia sido derramado em sua plenitude pentecostal, como rios de água viva. Note a expressão rios. Portanto, a água viva que mata a sede do viajante cansado e irriga o mundo ressecado, meus irmãos, é a plenitude do Espírito Santo. E nós, como igreja, somos convidados a ser esse povo, para ter o que dar, para ter com que nutrir, suprir a nós mesmos e a sede que nos circunda o tempo todo. A questão é: como podemos experimentar essa plenitude que revigora, que é refrescante e que mata a nossa sede? A resposta é: venha a mim e beba. Venha a mim e beba é o convite de Jesus. Quem crer em mim? São duas frases, mas uma apenas condição. Não há diferença entre vir a Jesus e crer nele. Porque vir a ele para beber significa vir a ele com fé. Acontece que os verbos ter sede, vir, beber, crer estão todos no tempo presente. Isso quer dizer que não devemos ir a Jesus somente uma vez em arrependimento e fé, quando lá atrás fomos convertidos, mas continuar indo e bebendo. Isso não tem nada a ver com conversionismo. Tem pessoas que têm problema com essa atitude de convidar para vir à frente, orarmos por essas pessoas, para que sejam renovadas. Tem pessoas que preferem não tocar nesse assunto. Eu já sou cristão, não precisa de novo me convidar. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes isso tem outro sentido. É como se a gente estivesse pronto já, como se tudo tivesse resolvido já. É como se não houvesse pecados a serem confessados, perdão a ser recebido. É como se nós naturalizássemos a vida do jeito em que ela se encontra. Não, Jesus nos convida a irmos a Ele sempre. Quantos dizem amém para isso? Isso não é falta de fé, ao contrário, é quem crê que vai. Não, mas eu já sou maduro. Não, eu não estou mais nessa condição de, feito um apelo, ir à frente para alguém orar por mim. Essa é uma das críticas que se faz a evangelistas e as suas cruzadas de massa. Essa é uma crítica que se faz a algumas igrejas que fazem apelos, por exemplo. Mas aí passam-se anos e a pessoa fica ali na sua cadeira, nem sempre indo a Jesus. Isso quer dizer que não devemos ir a Jesus somente uma vez, em arrependimento e fé, mas continuar indo, continuar crendo e continuar bebendo, meus irmãos. Vejam esse plano de leitura da Bíblia que nós estamos adotando nesse ano. A ideia é nos expormos a esse alimento, a palavra de Deus. A ideia é sermos alimentados, nutridos, saciados. Porque continuamos tendo sede. E sabe como é que a gente lida com a sede? Compra refri. Compra bebidas alternativas. Cria ilusões. Foge da verdadeira questão, da nossa verdadeira necessidade, e tentamos viver em ilusão, retardando um enfrentamento que todos temos que ter, de que o que precisamos é Jesus como alimento. Aqui está o nosso contentamento.
aqui está quem mata a nossa fome. Fazemos isso em sentido físico, sempre que estamos com sede, bebemos. Precisamos aprender a fazer também espiritualmente. Eu estou dizendo uma coisa muito básica, mas uma coisa muito básica que a gente não pratica e que nos desnutre. Quando você tem sede, você para o mundo, às vezes, para pegar uma água. O cristão está sempre com sede, sempre bebendo. Tem um livro que, inclusive, nós indicamos para a comunidade, Hábitos Espirituais ou Disciplinas Espirituais, do David Matthews. Colocamos esse PDF no canal Comunicados. Ele lida da oração, lida com a leitura da Bíblia, com a comunhão, como meios de graça, disciplinas que a gente habitualmente incorpora em nossos hábitos, de modo que nos deixamos alimentar e nutrir. Beber não é pedir água. Beber é tomá-la. Beber não é com a boca pedir que Jesus venha. Beber é ir atrás, é ir ao encontro, é procurar Jesus. O problema não é não saber como orar, nós não sabemos, ninguém sabe. O problema é que, embora Jesus se deixe achar, e Ele está perto, nós mais falamos de beber do que bebemos de fato. É muito simples. Beber é uma das formas ou primeiras coisas que uma criança recém-nascida aprende. Para não ser difícil para ninguém. Para ninguém morrer de fome. Você não precisa conhecer teologia, aprender o alfabeto para poder se alimentar. Não, você, bebê, pode fazer isso. Porque a criança faz isso de forma instintiva. Depois, a água que foi bebida, então, começa a fluir pelo corpo. Nós não conseguimos conter o espírito que a gente recebe. Preste bem atenção nisso nessa manhã. Sua função é beber. Você não controla aquela água. William Temple escreveu assim: ninguém consegue possuir ou ser habitado pelo Espírito de Deus e guardar esse Espírito somente para si. Onde o Espírito está, ele transborda correntes de água viva. Onde ele não transborda, possivelmente ele não está. Ou está em recursos muito modestos. Meus irmãos, não podemos falar de plenitude do Espírito Santo se não há interesse ou envolvimento da igreja com atividades evangelísticas de âmbito pessoal ou de âmbito coletivo. Alguma coisa está muito errada se esse Espírito que está em nós, transbordando, não está atingindo, respingando em pessoas. Além disso, preste atenção na disparidade que há entre a água que a gente bebe e a água que transborda. Conseguimos beber somente pequenos goles, mas à medida que continuamos vindo, bebendo, crendo pela atuação poderosa do Espírito, nossos pequenos goles são multiplicados em uma confluência poderosa de correntes caudalosas. Você está percebendo que a nossa função é beber, mas que o transbordar não é nossa função? Rios de água viva fluirão de nós depois que a gente beber. Nossa função é beber. Nossa função é nos alimentarmos. Esse é o transbordamento espontâneo dos cristãos cheios do Espírito, para a bênção de outras pessoas. Todavia, não existe nenhum meio de garantir um fluxo de entrada e saída constante, a não ser indo a Jesus e bebendo.
Você pode ser iletrado, você pode mal conhecer a língua portuguesa, mas você vai conseguir, nem que seja por áudio, ouvir alguma coisa da Escritura, a palavra de Deus, dobrar os seus joelhos, ser ouvido, você poderá encontrar Jesus. Digo isso porque a plenitude do Espírito deve ser apropriada pela fé. A segunda passagem crucial do Novo Testamento, e essa sim a gente leu no começo dessa mensagem, dá ênfase à evidência da plenitude do Espírito. Apesar de também incluir uma ordem de ser cheio desse mesmo Espírito que a gente precisa estudar com cuidado. Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo hoje? Nós temos algumas imagens, nós temos algumas ideias já. Corretas ou não, elas estão aí, viralizando. É ou não é? Isso é formativo. Podemos não ter consciência, mas nós temos um ideal de pessoa cheia do Espírito Santo por onde a gente se pauta. Até para dizer que uma comunidade não é cheia do Espírito Santo a partir de certas características. A pergunta é, essa avaliação está correta? Esta é a questão. Barulho é sinal de ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta. Volume alto. Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito de Deus em nossos dias? E se olharmos o Novo Testamento, não é possível contornar a verdade de que a evidência é moral. Talvez por isso, como nunca, precisamos que o Espírito Santo visite a sua igreja, encha a sua igreja, santifique a sua noiva em nosso tempo. Essa evidência reside no fruto do Espírito e não nos dons do Espírito, embora eles são importantes e eles também são instrumentos de serviço às pessoas. Já tivemos a oportunidade de constatar que os coríntios que tinham sido batizados e haviam sido ricamente dotados com os dons, mesmo assim provaram ser cristãos não espirituais, porque lhes faltava a qualidade moral do amor. Remédio para egoísmo, remédio para indiferença, remédio para vaidade. Por isso que ele é a maior das virtudes. Os coríntios se vangloriavam de uma certa plenitude. Pastor, de onde o senhor tirou isso? 1 Coríntios 4:8, Paulo até escreve com um toque de sarcasmo a eles: vocês já estão fartos. Vocês têm tudo. Meus amados irmãos, que Deus nos livre dessa postura em qualquer fase de nossa vida, que tenhamos a humildade, recorramos à misericórdia do nosso Deus, porque quando a gente tem essa postura de que já estamos fartos, estando famintos, isso é terrível. Já estamos fartos. Ou, em outra tradução, já estamos cheios. Mas não era a plenitude do Espírito Santo, porque se eles estivessem cheios do Espírito, eles estariam cheios de amor, que é o primeiro fruto do Espírito. Gálatas 5:22, podemos projetar. Amor. Virtude em escassez em nossos dias. Virtude em escassez no mundo violento. No mundo que apregou a morte, o ódio, o cancelamento. O amor é o poderoso elo entre o fruto e os dons do Espírito. A crítica de Paulo aos coríntios, em 1 Coríntios 13, é exatamente de que os dons estavam desvinculados do dom maior, amor. E que nada adianta ter todos os dons se não houver o dom
moral do amor. Você está entendendo isso? Ninguém está dizendo aqui que os dons, os milagres, as maravilhas, ou outros dons que a gente possa nomear como discernimento, não são importantes. Mas esses dons apartados do amor, enquanto nova moral de Deus em nós, podem ser um problema. Porque serão executados em nome de Deus, mas desvinculados do seu caráter, da sua pessoa. E vai ter gente que vai usar dons espirituais para enriquecer. E vai ter gente que vai fazer milagres para tornar o seu nome conhecido. E vai ter gente que vai se aproveitar desses dons enquanto poderes, mas por estar desvinculado do amor, enquanto essa virtude maior poderá machucar muitas pessoas. Por isso que Coríntios tem essa maneira de se expressar. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Esse é um texto clássico mostrando a evidência da ação do Espírito Santo como transformação de vida, regulando o exercício dos dons, serviço. Mas às vezes a gente quer ser muito rápido na obra de Deus, não necessariamente vai lidar com transformação de vida, com santificação, não vamos tomar o tempo necessário, vamos nos deslumbrar com um suposto poder para servir a comunidade e vamos nos descuidar, por exemplo, do fruto, esse especificamente falando do amor, enquanto uma nova vida em nós. Repito, o amor é o poderoso elo entre o fruto e os dons do Espírito. Essa plenitude não ocorre somente porque sem amor os dons são sem valor. 1 Coríntios 13. Essa plenitude do Espírito em nós não ocorre somente porque sem amor os dons são sem valor, mas também porque o amor requer os dons como equipamento necessário para servir os outros. Há uma submissão importante aqui dos dons enquanto serviço a esse dom ou virtude do amor que Deus coloca sobre nós. No único trecho em suas cartas onde Paulo descreve as consequências da plenitude do Espírito, eu queria que você ouvisse isso muito claramente. No único trecho em suas cartas onde Paulo descreve as consequências da plenitude do Espírito, elas são todas qualidades morais. Isso não é conversa de igreja tradicional. Isso é a Escritura. Essa passagem é Efésios 5, 18 a 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nem sempre os títulos em nossas Bíblias ajudam na melhor interpretação. Eu imagino que na sua Bíblia tem um título acima do versículo 21. Mas não é bom separar o 21 desse todo aqui. No texto grego, esse trecho tem dois verbos na forma imperativa. Não se embriaguem com vinho e deixem-se encher do Espírito. Poderíamos colocar em termos de ordens, comandos, verbos no imperativo. Desses dois verbos dependem 4 verbos que estão no gerúndio. Ando, né? Ou endo. Refiro aqui à terminação. Ou seja, falando, cantando, agradecendo
e se submetendo. Todos estes verbos estão no gerúndio como decorrência de dois comandos: se deixem encher e não se embriaguem com vinho. Em outras palavras, a única ordem de ser cheio do Espírito é seguida de 4 consequências sobre o que acontece quando o Espírito Santo é pleno em nossa vida. A ordem de ser cheio é contrastada com uma outra ordem aqui de não se embriagar. Preste bem atenção nessa manhã. A partir daí, algumas pessoas deduziram que embriaguez e plenitude do Espírito poderiam ser comparadas. Elas dizem que a plenitude do Espírito é um tipo de embriaguez espiritual. Isso é mais comum do que a gente imagina. É daqui que tiraram esse entendimento. Que o apóstolo estaria contrapondo 2 estados de embriaguez: física através do vinho e espiritual pela plenitude do Espírito. Não é esse o caso, é evidente que não. É verdade que um bêbado está sob a influência do álcool. E que de maneira semelhante se pode dizer que um crente cheio do Espírito está sob o controle do Espírito, mas as semelhanças acabam por aqui. Também é verdade que no dia de Pentecoste, quando o Espírito deu aos 120 que falassem publicamente em outras línguas, alguns da multidão, note bem, alguns da multidão, e o texto deixa isso claro, disseram: estão embriagados. Isso aqui é fruto de interpretação mesmo. Com base nesses 2 textos é que a gente tem muito essa ideia hoje de embriaguez espiritual como um descontrole. Alguns acusaram os batizados no Pentecostes de embriagados. Porém, os que disseram isso, evidentemente, eram uma minoria. Eles acharam que os discípulos estivessem bêbados porque não conseguiram entender nenhuma língua falada. Mas a maioria que estava lá reagiu de forma diferente, porque ouviu os caras cantarem as glórias ou virtudes de Deus na sua língua materna. É olhar o texto. A maioria ficou surpresa porque ouviu galileus falarem de forma inteligível idiomas nativos da Ásia, da África, que aquela multidão podia entender. Não tinha nada de embriaguez aqui, no sentido de confusão. Portanto, e é preciso dizer isso com clareza diante do que viraliza em rede social em especial e do que acontece em algumas igrejas como unção do riso, coisas semelhantes a esse tipo, em que pessoas fazem loucuras, se grudam em parede, se jogam no chão e coisas dessa natureza. Me lembro de uma ocasião em que fui a Boston, numa igreja de brasileiros, em que eu literalmente tive que sentar na cadeira para não me machucar. A pessoa recebia a oração, ela saía pulando. Pulando. Não era um, outro. Era todo mundo. Eu fui me sentar para não me machucar, porque ela fechava os olhos e saía pulando. Eu disse: vou me sentar. É um erro crasso supor que esses primeiros crentes cheios do Espírito estavam em um tipo de transe alcoólico. Eu não queria ter que dizer isso, mas parece que tem que dizer. Ou que esse estado devesse ser um padrão das experiências da plenitude do Espírito Santo. Paulo tem exatamente o oposto em mente. Há uma implicação clara em Efésios 5,18 de que a embriaguez e a plenitude do Espírito não podem ser comparadas assim, porque a embriaguez é vista como desgraça na NTLH. Abre lá, Efésios 5,18, desgraça ou dissolução.
Está notando como a gente tem que ter limite na comparação, nas metáforas? A palavra grega é assotia, que em suas duas outras menções no Novo Testamento, sim, há duas outras, é traduzida por devassidão em Tito 1,6 e 1 Pedro 4,4. Literalmente descreve uma situação em que a pessoa não consegue mais se salvar ou se controlar. Escute isso. Paulo escreve que a embriaguez envolve uma perda de controle e por isso ela tem que ser evitada. Nós nessa comunidade não somos contra a bebida, se você souber se controlar. Se você não sabe, não toma. Não toma. Se você sabe que alguém vem de uma vida alcoólatra, até inclusive evite beber na frente dessa pessoa. Embora de tudo que se sabe hoje, a bebida não faz nenhum bem para a saúde. E se você ouviu alguma coisa a esse respeito, essa ideia está suplantada por todas as pesquisas, nem vou dizer mais recentes, mas de bom tempo já. Um pouquinho de vinho faz bem. Não é verdade. Não é verdade. Não sou médico, mas sobre esse assunto, não é que eu sou alcoólatra, calma, irmão. Mas sobre esse assunto a gente estudou um pouquinho. O prazer da bebida é experimentar de forma moderada, não tem problema. Não tem problema. Controle. Mas esse não é o nosso assunto aqui. Ou seja, a pessoa que está assim, literalmente é aquela que está em devassidão, em desgraça, não se salva, não se controla. Paulo escreve que a embriaguez envolve uma perda de controle. No outro extremo, é dito claramente em Gálatas 5:23 que parte do fruto do Espírito, aliás, não são frutos do Espírito, você já leu lá? Gálatas 5:22 é fruto, e o que vem depois é indivisível. Você não recebe uma coisa, não recebe a outra. O fruto, no singular, do Espírito aí vem a lista, porque é a mesma coisa, que se manifesta de forma diferente em diferentes áreas da vida. Lá em Gálatas 5:23, parte do fruto do Espírito é domínio próprio. Ecrateia. As consequências da plenitude do Espírito que o apóstolo então passa a descrever devem se manifestar em um relacionamento inteligente. Inteligente, controlado e saudável com Deus e com os outros. Infelizmente, movimentos pentecostais, não todos, colocaram a virtude da inteligência num lugar de demonização, em contraponto à sabedoria do Espírito, que é, para eles, embriaguez. Queridos, isso é muito bom que se diga nessa manhã, porque isso ajuda a entender o caminho que nós fizemos. Uma vida do Espírito não te fará um imbecil, te fará um inteligente, um sábio, interessado por estudar, por aprender da criação que é de Deus. Uma ação do Espírito em nossa vida não nos emborrece, nos dá mais fome de conhecer o Criador e as suas obras. Uma pessoa que em nome do Espírito Santo se acomoda, não quer estudar, não quer se desenvolver e quer ficar parada, não entendeu o que é a pessoa do Espírito Santo. Você está entendendo errado. O Espírito Santo, ele vai trabalhar também na nossa inteligência. Você foi criado um ser racional. Você foi criado para aprender, para ser educado, para desenvolver virtudes. E aqui então já tem uma questão social envolvendo movimentos mais tradicionais e mais pentecostais. Tem uma sociologia aqui na coisa. Em lugares de maior dificuldade social, talvez o pentecostalismo como aquela ideia mais
imediata de solução de problemas caia como uma luva. E Deus é bom para visitar todos os espaços da nossa sociedade hoje como Ele quer, desde que as pessoas, em nome do Espírito, não se acomodem, mas que sejam levadas a desenvolver tudo aquilo que Deus lhes deu. Você está entendendo o que está implicado aqui? Isso aqui é importante que você compreenda, porque isso tem a ver com o caminho que nós fizemos. Não é um culto à inteligência, é apenas receber e desenvolver os dons que Deus nos deu, para a gente ser sábio nesse mundo. Para não ser como camelo ou burro. O salmista diz, sem entendimento. Os quais com freios e cabrestos são dominados, porque de outra sorte não obedecem. Estude. Faça bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Invista tempo. Faça cursos. Viva a vida cristã. Os cursos não vão resolver todos os problemas, mas os cursos vão ajudar você. Eu nunca vou esquecer, antes de fazer teologia, de ter oportunidade de estudar as escrituras com um pouco mais de profundidade, uma pessoa cristã veio e me ofertou um MBA em gestão empresarial. Eu pensei, que loucura. Isso faz. Mas como aquilo foi importante para mim, eu já era formado em direito, fui para uma sala de aula lidar com gestão no sentido mais amplo de uma empresa. Sabe o que eu percebi ali? Conhecimento de Deus. Sabedoria de Deus na forma de organizar, de cuidar de pessoas, coisa que nos faltava na igreja. Sim, nós tínhamos os textos bíblicos, mas olhadas essas orientações ou princípios à luz do texto bíblico, era possível ver que era também manifestação de Deus no conhecimento comum que está aí fora, que a gente tanto demoniza. E, infelizmente, pentecostal tem disso. Vou só ler a Bíblia. A Bíblia não tem tudo. Tem tudo aquilo de que você precisa? Tem. Mas Deus nos oferece em 2024, à luz da Escritura e sob o critério da Escritura, discernimento para ver como Ele se revela no mundo, como o seu conhecimento e a sua virtude no mundo a gente pode perceber. Na arte, na cultura. Desculpe a digressão aqui, mas as implicações em ser pentecostal, no sentido estrito da palavra, ou ser uma comunidade como nós gostaríamos de ser e pretendemos ser, que procura ter uma caminhada segura em cima da Escritura, mas que aceita e crê na ação carismática do Espírito Santo, é muito explicativa desse nosso momento. E a pessoa que não compreender muito bem isso, de fato, vai dar um passo para trás, como aconteceu já em nosso meio. Acho que a pessoa ficou aqui alguns anos e não entendeu o que estava acontecendo. Não entendeu. As consequências da plenitude do Espírito que o apóstolo então descreve nesse trecho devem se manifestar em um relacionamento inteligente, controlado. Você já viu um bêbado? Você já viu um bêbado? Você acha que a atitude, a postura de um bêbado é minimamente referência para alguém ser cheio do Espírito Santo? Pense. É isso que então Paulo está dizendo? É verdade que podemos concordar que tanto na embriaguez como na plenitude do Espírito há duas grandes forças que nos influenciam interiormente. O álcool em nossa corrente sanguínea e o Espírito em nosso coração. Todavia, o álcool em excesso conduz a comportamento incontrolado e irracional, que transforma o bêbado num animal. A plenitude do Espírito, por outro lado, leva a um comportamento moral, controlado, inteligente,
que transforma o cristão na imagem de Cristo, meus irmãos. Portanto, os resultados de estar sob a influência do álcool por um lado e do espírito de outro são total e completamente diferentes. Um nos transforma em animais. Não estou exagerando. O outro num ser humano ideal, imagem de Jesus Cristo. Agora temos condições para olhar então esses 4 resultados benéficos e com isso obter evidências objetivas e sólidas sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, com todo o barulho, toda a mídia e divulgação que nós vemos por aí afora. Sim, porque essa comunidade aqui, por vezes, para alguns é vista como tendo um curso ao estilo de missa. Não tem problema. Eu sou o padre de vocês. Eu preciso lidar com isso dessa maneira, assim, alegre, né? Porque tu vai lá, mas aquilo é uma missa. Esses resultados se tornam visíveis no relacionamento. Agora a coisa vai apertar um pouquinho. A plenitude do Espírito não é tanto uma experiência mística particular, quanto é um relacionamento moral com Deus e as pessoas ao nosso redor. A plenitude do Espírito, guarda essa frase aí, não é tanto uma experiência mística particular, quanto é um relacionamento moral com Deus e com as pessoas ao nosso redor. O primeiro resultado aqui é falando. A tradução entre vocês não deve ser entendida no versículo 19, entre vocês, não deve ser entendida como se as pessoas cheias do Espírito começassem a falar consigo mesmas, como se sua mente estivesse anuviada, em transe. A tradução uns aos outros, na NTLH, transmite bem melhor o sentido. No nosso caso aqui na NAA, falando entre vocês. Há uma passagem paralela em Colossenses 3,16 que nos ajuda nesse sentido, embora nem seria necessário. O apóstolo ali incentiva os leitores a deixarem a palavra de Cristo habitar ricamente neles, para que, Colossenses 3,16, possam instruir e aconselhar-se mutuamente em toda a sabedoria. Está vendo aqui a dimensão horizontal? Com pessoas, com relacionamentos. E não aquela coisa privada dentro do quarto, que supostamente o cara diz que chegou no Monte Sinai. Não, essa plenitude do Espírito se evidencia nas relações. Sim, com Deus também, mas com as pessoas. É bastante interessante o fato de que a primeira evidência de ser cheio do Espírito é falarmos uns aos outros. Mas isso não deve nos surpreender, já que o primeiro fruto da lista de Gálatas 5:22 é o amor. Por mais profunda e íntima, meus irmãos, que seja a nossa comunhão com Deus, não podemos dizer que estamos cheios do Espírito se porventura não conseguimos falar com algum irmão. Falando uns aos outros. Falando uns aos outros. Por mais que acreditemos estarmos cheios do Espírito Santo, se a gente não consegue falar com algum irmão por algum problema, barreira, é preciso visitar essa experiência. Porque o primeiro sinal de plenitude do Espírito
é comunhão. Um corpo em Cristo, um só batismo, uma só fé. Povo de Deus. Isso para nós tem um significado tremendo como comunidade cristã. A comunidade e a ação do Espírito Santo tem essa ação terapêutica de nos livrar do egoísmo, de nos deixarmos servir e nos oferecermos para servir os nossos irmãos. Não existe vida cristã individualizada, não existe. Isso é uma heresia. Não existe vida cristã fechado num quarto e falando somente com Deus. Não existe isso. Você é chamado a ser um ser relacional, agora em Cristo, desenvolvendo novas virtudes relacionais. Falando entre vós. Mas, atenção, essa comunhão é espiritual. Porque falamos uns aos outros, não qualquer coisa ou qualquer assunto, inclusive, de preferência, não fofoca. Mas nós falamos uns aos outros com salmos e hinos, cânticos espirituais. Nós nos edificamos. Nós nos abençoamos. É claro que isso não pode significar que o meio de comunicação normal entre crentes cheios de Espírito seja a música. Antes significa que a verdadeira comunhão se expressa no culto conjunto. Estamos todos juntos aqui, cantando as mesmas canções, ouvindo a mesma palavra, orando uns com os outros, estando sob a mesma cruz, tem um significado profundo. Participar do culto é muito importante. E eu sei que nós não entendemos isso ainda perfeitamente. Com todo o pecado que nós temos, tudo o que somos enquanto pecadores, este momento em que estamos reunidos é um momento místico. Não é uma reunião assembleadora, uma reunião de um grupo, de um clube. Essa é uma reunião em que Deus ali ordena a sua bênção de uma forma especial, até não consciente para nós. Um bom exemplo é o Salmo 95. Veja o primeiro versículo, como ele se apresenta. Venham. Não é um cântico que se canta para Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Alguém cheio do Espírito Santo vai te convidar, não é só isso, evidentemente, mas vai te convidar para adorar a Deus, para servir a Deus, para buscar Jesus, para ler a sua Escritura. Alguém cheio do Espírito Santo vai te convidar, vai te influenciar para ir a Jesus. Falando de forma específica, o salmo aqui não é de adoração, porque não é dirigido a Deus, mas é dirigido à congregação. Venham, cantemos ao Senhor. Às vezes eu mando uma mensagem para um irmão, para um outro, para uma outra família, faz tempo que eu não te vejo. Por vezes isso até foi encarado como controle, interferência. Tipo, eu não sei qual é a função de um pastor, então, de repente eu entendi mal. Mas ao contrário, nós devemos, como irmãos, isso nem passa pelo pastor, como irmãos, cheios do Espírito, nos estimularmos uns aos outros, falarmos uns aos outros a palavra de Deus, visando cultuar o nosso Deus. E uma das coisas fundamentais é o culto dominical. Não tem nada de tradicional, de religioso, isso é bíblico. Às vezes a gente quer ser mais maduro do que a Escritura. Não, eu não dependo do culto. A minha liberdade em Cristo não me demanda algum tipo de rito, obrigação ou hábito. Você está errado. Você está equivocado. Você está equivocado. Essa é uma ocasião em que pessoas pertencentes a Deus falam umas às outras com um salmo, incentivando uma a outra a adorarem o Senhor. E isso nos conduz, estou finalizando,
ao segundo resultado da plenitude do Espírito, que é cantando e fazendo melodias para o Senhor, numa tradução literal. O Espírito adora glorificar o Senhor Jesus, manifestando ao seu povo de uma maneira em que eles se regozijem em cantar louvores a Ele. Pessoas sem aptidão musical, às vezes, recebem conforto pela exortação que diz para cantarmos ao Senhor aqui com o coração. Não depende de afinação. Essa terminologia dá a impressão de que seu júbilo pode ser totalmente interior, dirigido somente aos ouvidos do Senhor. Alguns pensam assim, porém a tradução de todo o coração é mais correta. Quer dizer, o coração não é o lugar, mas a maneira como estamos cantando. Não é que você tem que cantar para si, se você não é afinado, mas você tem que cantar inteiro, entregue. O apóstolo exorta a não ficarmos em silêncio, mas a adorarmos sem preconceitos. Então, nessa manhã, você pode cantar e deve cantar com a sua voz. Eu agora há pouco estive viajando, participei de alguns eventos cristãos, e essa foi uma das coisas que me surpreendeu muito. O volume com o qual as pessoas cantavam. A participação das pessoas no louvor. Por mais que colocasse volume nos instrumentos, as vozes superavam em muito os instrumentos. A igreja cantava com alegria, com vigor. Claro que isso não acontece de uma hora para outra, isso é cultural, assim como é cultural numa igreja americana, por exemplo, pai e mãe sentarem nos seus lugares, 4, 5 crianças, todas quietinhas, participando do culto. Incrível! Aí você começa a perceber que a cultura, o aprendizado fazem diferença. Eu não estou brincando, uma igreja de 2.000 assentos, famílias com a média de 4, 5, 6 filhos, pai de um lado, mãe do outro, as crianças no meio, todos sentadinhos, com a sua Bíblia ou com o seu roteiro de culto. Cara, que diferença. Já que falamos em diferença, a livraria da igreja tinha lá os livros expostos, uma urna na entrada do templo. O livro que você queria não tinha atendente, você ia lá, pegava, tinha o preço na capa, você botava os dólares no envelope e depositava numa urna. Eu disse, pá, não dá para fazer isso no Brasil. Nós estamos falando de igreja, né? Dá para fazer? Nesse evento do qual participei, os participantes registrados ganhavam um livro por dia. Não precisava dizer, pega um só. Os livros estavam lá, 1.500 pastores na conferência, uma pilha, terminava o serviço, o culto, passem lá, cada um pegava um livro. Um livro. Mas havia brasileiros lá também. E era diferente. Mas esse é um outro assunto. Terceiro lugar, devemos sempre dar graças por tudo, enquanto cheios do Espírito Santo. Muitos cristãos dão graças às vezes por algumas coisas, mas crentes cheios do Espírito agradecem sempre. Por todas as coisas, mesmo as ruins, mesmo as doenças, mesmo o desemprego, mesmo acidentes, mesmo injustiças. Não existe hora nem circunstância pelas quais eles não agradecem. Eles o fazem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque são um com Cristo.
E fazem isso a nosso Deus e Pai, porque o Espírito Santo testemunha ao Espírito deles de que eles são filhos de Deus. E de que o seu Pai sabe tudo. E é bom, e é soberano. E tem o melhor mesmo que a gente não entenda. Mesmo que não saia do nosso jeito. Continuaremos afirmando que Deus é bom. Será que a gente quer lidar com esses sinais e evidências de alguém cheio do Espírito Santo? A murmuração é um pecado grave, meus irmãos, porque é sintoma de descrença. Escute isso e se examine. A murmuração é pecado grave porque é sintoma de descrença. Não achamos que Deus está no controle. Não confiamos o suficiente para isso. E achamos que a reclamação vai mudar alguma coisa, ou é uma maneira que a gente tem de espernear em como as coisas estão sendo conduzidas. Sempre que começamos a reclamar e a nos queixar, isso é um sinal claro de que não estamos cheios do Espírito e, ao contrário, estamos na contramão de buscar ser enchido. Você está percebendo? Entristecer o Espírito Santo? Sempre que o Espírito Santo domina os crentes, eles agradecem ao seu Pai Celestial a toda hora, por tudo, não importa o que aconteça. Vou finalizar. Essas são, então, meus irmãos, os resultados da plenitude do Espírito. As duas principais áreas é culto e comunhão. Se estivermos cheios do Espírito, estaremos louvando a Cristo e agradecendo o Pai. E estaremos falando aos outros de forma edificante. E o que a gente não trabalhou, versículo 21, se submetendo uns aos outros. O Espírito Santo nos coloca em um relacionamento correto com Deus e com as pessoas. Culto e comunhão. Culto e comunhão. Você quer uma ordem na sua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Vai regular o teu culto. Vai regular a tua relação com os demais. Devemos procurar a principal evidência da plenitude do Espírito nessas qualidades e atividades espirituais. Essa é a ênfase de Paulo quando trata desse tema em suas cartas aos Efésios e aos Coríntios, bem como especifica o fruto do Espírito na sua carta aos Gálatas. Eu queria nessa manhã, nós vamos continuar com esse tema domingo que vem, mas eu queria nessa manhã pedir que Deus nos ajude, que Deus trabalhe na nossa vida, que a gente esteja aberto a uma nova compreensão sobre o papel do Espírito Santo de maneira palpável e sólida na nossa comunidade, na nossa família, entre os jovens, entre jovens e mais velhos, na relação pastor-comunidade, na relação comunidade entre si, na relação comunidade com a vizinhança, família e todas as dimensões que envolvem a vida humana. Que Deus nos ajude.